Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é André Rocha, sou professor da Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje aqui com muito orgulho vim apresentar para vocês o livro Periferia Mundo, interpretações desde a Baixada Fluminense, né? Que tem como organizadores colegas queridos, como o professor Leandro Dias de Oliveira, que também é professor da Rural, a professora Tânia Amaro, que é coordenadora do Instituto Histórico de Duque de Caxias, parceira de longa data, e a professora Amália Dias, que é professora da FEBEF, da UERJ-FEBEF em Duque de Caxias. Esse livro ele é derivado do evento Seminário de Estudos Contemporâneos da Baixada Fluminense, que foi organizado em 2023 e contou com o apoio da FAPERJ, né, da Agência de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, para a organização do evento, que permitiu também publicar essa obra, né? A pergunta é: qual é a ideia de pensar a periferia mundo e por que interpretação desde a Baixada Fluminense? A ideia do evento foi exatamente posicionar o que seria a ideia da Baixada Fluminense hoje, né? São muitas as possíveis interpretações para uma região que é de difícil delimitação por conta dos muitos agentes e atores que vão desenhar regionalizações para a região, para essa área chamada Baixada Fluminense. Mas uma coisa singular que marca hoje a interpretação é de que, de fato, ela faz parte dessa periferia do Rio de Janeiro. Porém, a Baixada ela é apenas uma periferia dentro das muitas periferias existentes no estado do Rio de Janeiro. E por que não pensar a ideia da Baixada Fluminense como uma possibilidade interpretativa de pensar as muitas periferias, né? Num contexto da contemporaneidade em que não existe mais dentro e fora, né? Qual seria o lugar dessa periferia, né? No momento em que você tem uma explosão da pobreza, qual seria o lugar da periferia? Ao mesmo tempo, no momento em que você tem uma ressignificação de novas centralidades, que inclusive formam novas formas, conteúdos para os lugares, qual seria o lugar dessa periferia? Qual seria o lugar dessa periferia no contexto de suas centralidades culturais, das suas potências? Então, esse livro não busca apenas tratar uma única perspectiva de periferia a partir da perspectiva da periferia social, como uma perspectiva da pobreza materializada, né, como segregação. Mas é pensar na potência da periferia como categoria, mas também como categoria interpretativa, como categoria mundo, como mundo desses sujeitos. E aí pensar a Baixada é pensar não apenas ela por ela mesma, mas é pensar a oportunidade de dar ao leitor e aos autores que estão escrevendo nessa obra vislumbrar a construção dos processos que estão acontecendo na periferia que dialogam com outras periferias no mundo. É interessante porque na parte de abertura da obra, né, na apresentação, que a gente escreve com bastante carinho, né, a gente escreve e diz o seguinte, apresentando, eu só vou ler um trecho bem interessante que diz assim, ó: a periferia é socialmente produzida e ela possui significados e significa lugares, sujeitos e sujeitas. Há muitos nomes possíveis para designar áreas que são atravessadas existencial e produtivamente pelo ser periferia. Existem muitas periferias no mundo, com dados nomes diferentes. E é muito interessante porque aquilo que a gente chama de Baixada Fluminense aqui, ela significa uma periferia, mas que não é a mesma, em termos de conteúdo social, do que outras periferias, como a Zona Oeste Carioca, como são as favelas do Rio de Janeiro, como é a parte do leste metropolitano do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, essa obra ela busca apresentar essas muitas possibilidades, desde a Baixada Fluminense. E também, é claro que eu não posso deixar de falar sobre isso, é uma maneira também de produzirmos um giro de interpretação não do centro para a periferia, mas de um olhar dos sujeitos e das sujeitas periféricas que aqui estão produzindo. Eu quero lembrar que tanto a UERJ, FEBEF, em Duque de Caxias, quanto a Rural, nas suas duas unidades, Seropédica e Nova Iguaçu, estão olhando desde a periferia.
elas estão com seus campos situados na periferia e estão produzindo seus olhares a partir dessa região. E esse livro, então, ele surge, parafraseando Spivak, numa oportunidade de deixar esse periférico falar, desse subalterno falar. Essa oportunidade que esse livro traz é de pesquisadoras e pesquisadoras que estão aqui escrevendo nos mais variados textos, né? Estou falando de uma coletânea que é composta por 14 textos divididas em 4 partes diferentes. Vou fazer uma leitura básica para vocês verem. A primeira parte é composta por 3 textos, que tem aí o título Periferia Mundo, Aportes Metodológicos, que compõem textos de colegas muito queridos, né, como o Timo Bartol, da UF, o professor Márcio Rufino Silva, da Rural, e um texto meu em coautoria com o Flávio Júlio Félix, né, sobre a condição periférica e a produção social da Baixada. A segunda parte do livro compõe aí o tema Periferia Mundo, Lutas e Desafios. Nessa segunda parte, a gente busca apresentar experiências de pesquisa nessa periferia que olham pelas singularidades econômicas produtivas, mas também sobre uma perspectiva histórica e das questões ecológicas que atravessam essa periferia. E aí nós temos textos do professor Leandro Dias de Oliveira, professor da Rural, texto da professora Tatiana Cota, que é do direito, trabalha na área das políticas públicas, junto com outras autoras, a Mirta e a Caroline. Texto do professor Pierre Costa, que é professor da Unimontes, que escreve sobre uma visão geohistórica de Duque de Caxias, e o texto do amigo Edson Soares Fialho, que pesquisa sobre clima, né, e traz um texto sobre o papel do conflito das águas e o saneamento na Baixada Fluminense. Ele que é professor da Federal de Viçosa, né, mas tem estudos sobre a região. A terceira parte do texto compõe o livro, chama-se Periferia Mundo, Educação e Transformação Social. Essa parte compõe 2 capítulos, um do professor Felipe Rangel Tavares, que é professor da UERJ-FEBEF, e o outro da professora Gilcilene Oliveira Damasceno, em coautoria com os colegas Leandro, Idileia e Adriano Gomes. A última parte do livro, que encerra a sessão, apresenta aspectos culturais que atravessam a vida dessa periferia mundo, né, da Baixada Fluminense. Então, nós temos textos aqui da professora Eliana Laurentino, que é historiadora e professora da FEBEF, Duque de Caxias, da UERJ-FEBEF, texto do professor Alopes sobre patrimônio cultural em Nova Iguaçu, um texto do professor Sidney Cardoso Santos Filho sobre a territorialidade da cultura em Duque de Caxias, um texto dos professores Bruno Borja, Bruno Souza e a Camila Heller, que trabalham a ideia da política de cultura na Baixada, e finalizando um texto muito singular, que é sobre a cidade do imigrante, sob o olhar do poeta, né, da professora Tânia Amaro, que é coautora, co-organizadora desse livro. De forma geral, a gente fica muito contente com essa obra e faz o convite, reforça a oportunidade de ler Periferia Mundo, porque ler a Baixada Fluminense é também uma oportunidade de ler as singularidades dessa periferia, mas sem deixar de levar em conta o que atravessam outras periferias mundo afora. Que seja uma oportunidade de leitura para todos nós. Periferia Mundo.